Sexta-feira, lição 12, chamados para servir. 1 Timóteo 3,13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, no próximo domingo, nós vamos estar estudando acerca do diaconato, do ministério do diácono. E nós já aprendemos nesta semana que ministério, a palavra grega, é a mesma palavra que significa quase ao diácono, que significa servir, serviço, chamado para servir. Então, ministério, aquele que possui um ministério, é aquele que recebeu uma vocação de Deus para servir. Isso é um dom de Deus, como está lá em Romanos capítulo 12. E aquele que é diácono, ele é o oficial da igreja, reconhecido pela igreja, para servir a igreja de Jesus e servir o próprio Deus nesta função. Então, quando nós olhamos para os dons que Deus nos concedeu ou deu à sua igreja, o propósito é servir a igreja. Deus não dá dons aos homens para se acharem melhores do que outros. Deus não dá dons aos homens para eles agarinharem fama, status e até mesmo riquezas. Deus dá dons aos homens para servir a outros homens. E isso não é uma função somente do diácono. O presbítero também serve à igreja e a Deus. O pastor também serve a Deus e à igreja, que é um exemplo maior de serviço do que o próprio pastor, que praticamente toda a sua vida, o seu tempo é dedicado ou deveria ser dedicado a Deus e à sua obra, a servir a igreja de Jesus Cristo. Então, ministério é serviço. O próprio apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, dizia que também era servo de Jesus Cristo. E ele, na carta principalmente aos Coríntios, ele vai deixar isso muito claro, que ele auto se negava. Ele sofria por amor a eles. Isso é o quê? Uma forma de serviço. Sendo assim, meus irmãos, o diácono, ele é o oficial da igreja, reconhecido pela igreja, para ajudar ali em todos os trabalhos, cooperando na obra de Deus, ajudando a liderança local. E aqui diz o texto, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então nós já aprendemos lá em Atos 6 que os diáconos eram responsáveis para distribuir a renda, a alimentação entre a igreja, entre os membros da igreja. E isso deveria ser de forma justa, de forma honesta, de forma verdadeira, tinha que ter espírito de sabedoria, tinha que ser cheio do Espírito Santo, tinha que ter boa reputação, para que ele pudesse estar à frente daquele serviço. E uma vez ele exercendo e servindo isso, fazendo isso com fidelidade, com justiça, de forma verdadeira, com certeza ele adquiriria para si uma boa posição. Isso diz que nos dá a entender que o diácono que serve bem a igreja como diácono, ele será recompensado. Ele será visto com dignidade. Ele será visto como um bom exemplo. Ele será honrado no meio da igreja pelo seu trabalho honesto, seu trabalho verdadeiro, pelo seu trabalho abnegado. E assim ele será também aprovado pela igreja. E assim ele, tendo a chamada de Deus, poderá estar apto para assumir o presbitério. Como nós já temos visto lá em 1 Timóteo capítulo 3,
Os requisitos para o presbítero são praticamente quase os mesmos requisitos para os diáconos. Então o que acontece? O diácono que for fiel, que servir bem, e a gente percebendo que esse diácono que serve bem a igreja, ele possui o dom da palavra, ele é apto a ensinar, ele é um forte candidato para ser um presbítero, para ajudar o pastor a servir a palavra de Deus. Então perceba que todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para sermos mordomos de Deus e abençoar a sua gloriosa igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.